Apresenta programa Crescendo na Graça e no Conhecimento. Estudo detalhado da Palavra de Deus. Apresentação: Auxiliar Jefferson. Bom dia a todos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Jefferson, ali da Igreja O Brasil para Cristo, na Avenida 1. Aqui em Caiçara do Norte. Estamos dando aqui o início ao nosso, continuando o nosso estudo da Palavra de Deus, nossa série sobre o livro de Mateus. Estamos aqui no capítulo 25. Estamos, como vocês já sabem, estamos nos aproximando do final do livro de Mateus e dentro em breve, prosseguiremos com uma nova série com novos livros, também do Novo Testamento. Então vamos dar início. Como vocês sabem, nós paramos em Mateus capítulo 25, versículo 34, que diz: Então dirá o rei aos que Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E diante dele serão reunidos todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Aqui é o episódio conhecido como o julgamento das nações. Aqui esse episódio, como vocês sabem, esse episódio ele está diretamente ligado com o calendário escatológico do calendário escatológico de Israel. E aqui o julgamento das nações dizem que ele tem grande relação com a festa das cabanas. E aqui Jesus ele vai reunir todas as nações e vai julgar as nações naquele grande dia. E lá em Mateus, versículo 29, porque a todos os que... Versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz que Jesus descerá do mesmo modo que subiu. E do mesmo modo que viram ele subindo, será do mesmo modo que ele descerá. Quando Jesus ele foi alçado ao céu, vocês sabem que os discípulos ficaram olhando, talvez até aguardando que ele descesse imediatamente. Mas os anjos avisaram os discípulos: olhe, varão galileus, do mesmo modo que esse Jesus subiu, do mesmo modo ele descerá. Então aqui está falando que Jesus, do mesmo modo que ele subiu, ele descerá. E lá em Salmos, capítulo 9, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz que ele se assentará no seu trono. E quem for fiel até o fim se assentará junto com ele, no seu trono. E ele havia prometido aos discípulos que eles se assentariam em 12 tronos brancos. Então Jesus ele se assentará no seu trono. Aqui é conhecido como o julgamento do grande trono branco. Não, o julgamento das nações, o julgamento do grande trono branco já é outro episódio. E lá em Salmos, capítulo 96, versículo 13, Salmos 98, versículo 9, diz que o Senhor virá para julgar, Então o Senhor vai chegar o grande dia do julgamento do Senhor. Muita gente teme por esse dia, por quê? Porque está vivendo em injustiça. É nesse dia que a justiça reinará sobre a terra. Então, se você tem a certeza de viver de um modo justo,
Se você vive do jeito que o Senhor ordenou, então você não tem nada a temer nesse dia, né? Versículo 32. E diante dele serão reunidos todas as nações, e ele separará dos outros, uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Lá em Mateus, capítulo 12, no capítulo 3, versículo 12, João Batista diz, né, que o Senhor ele separará a palha do trigo, colocará o trigo no celeiro e lançará a palha num fogo inextinguível. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 42 e 43, ele também dá a ilustração do fogo que nunca se apaga, que será lançado aos ímpios. E lá em Malaquias capítulo 13, versículo 18, diz que naquele grande dia será vista a diferença daquele que serve para o que não serve. Então, essa é a palavra do Senhor, né? Aí, versículo... Ele separará os outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, lá em Salmos, capítulo 79, versículo 18, Salmos 100, versículo 3, é dito que o povo de Deus é como um rebanho do Senhor, né? E muitas vezes, como vocês sabem, na palavra do Senhor, os líderes são tratados como um pastor e o povo como um rebanho. Não só os líderes religiosos, mas os líderes políticos e governamentais. Muitas vezes, na palavra do Senhor, os reis eram tratados como pastores do povo. Eram pessoas que eram designadas para guiar o povo em seu caminho. E com Deus não é diferente, né? Nós sabemos que o Senhor é o bom pastor. Que o Senhor é o meu pastor. Quem não conhece esse salmo, né? Então, se o Senhor é o seu pastor, então seja ovelha do Senhor. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Lá em Gênesis, capítulo 48, versículo 13 e 14, e lá em Salmos, capítulo 45, versículo 9, é dito que o lado direito, quem está direito de uma pessoa está no lugar de honra, né? Lá em Salmos 110, versículo 1, que é o salmo messiânico, é o salmo que é... Você sabia que o Salmo 110 é o salmo que é mais repetido no Novo Testamento? Muita gente não dá importância, né, o Salmo 110, mas é o salmo mais referenciado, o salmo mais repetido, o salmo mais citado no Novo Testamento, é o Salmo 110. E no Salmo 110 diz que assim disse o Senhor, meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu transforme seus inimigos como escabelos em seus pés. Então, o lado direito para o Senhor é o lado de honra, né? Enquanto que o lado esquerdo é o lado de desonra. Lá em João, capítulo 10, versículo 14 e 27, diz que as ovelhas do Senhor conhecem Ele pela voz. E o Senhor, e quem tem intimidade com o Senhor, conhece o Senhor pela voz, né? Se você tem intimidade com o Senhor, se você é ovelha do Senhor, você conhece a voz do seu Senhor. Você sabe qual é a vontade dele, porque você o conhece pela voz. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estavam à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí, pois, a herança, o reino, possuí por herança, o reino que vos espera, vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá em Mateus, capítulo 27, versículo 35, e Salmos, capítulo 2, versículo 6, e Isaías, capítulo 9, versículo 7, é dito que é prefigurado, tipografado o Senhor como sendo o rei, né? O rei do universo, o rei de todas as coisas, o rei dos reis. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Isso aqui faz nos lembrar lá em Mateus, capítulo 5, versículo do 3 ao 12, que aqui vai ser a consumação das beatitudes, a consumação das bem-aventuranças.
é quando as bem-aventuranças elas são consumadas realmente de fato, né? Por quê? Porque você leu as bem-aventuranças, você vai ver que muitas aquelas coisas que foi dita são coisas totalmente espirituais. Lá no capítulo 5 de Mateus, do versículo 3 ao 12. Muitas coisas daquilo que está dizendo, é claro que muitas coisas ali, elas se concretizam em vida, né? Na vida, no mundo presente. Mas muitas daquelas coisas elas só vão se concretizar no mundo por vir, né? Não nesse mundo agora, porque são coisas totalmente sublimes e espirituais. Então, aqui vai ser quando Jesus ele vai tornar efetivo realmente, ele vai efetivar as bem-aventuranças, as beatitudes. Então, é por isso que ele diz, né? Vendes benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então, essa é a herança que nos cabe. E lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 20, diz que nós fomos escolhidos antes até da fundação do mundo. Aí muita gente se admira, né, quando a palavra do Senhor diz assim, você foi escolhido antes do nascimento. Mas existe uma palavra mais forte ainda, né, que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Assim como repetindo aqui em Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 6, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Aqui diz que o Senhor nos escolheu até mesmo antes da fundação do mundo, né? Não foi antes do nascimento, foi bem antes. Deus, na sua presciência, ele escolheu aqueles que ele deveria salvar, não por mérito nosso. Aí, versículo 35. Versículo 35, aí Jesus vai dizer o porquê essas pessoas mereciam. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42, quando Jesus manda os seus discípulos pelo mundo, ele diz, né, que quem fizer por eles, faz pelo Senhor. Então, se você faz alguma coisa pelos servos do Senhor, está fazendo por ele, porque os necessitados são os reais vicários de Cristo, né? Os necessitados são os reais substitutos de Cristo. Quando você faz por alguém que é necessitado, você está fazendo pelo Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 18, versículo do 2 ao 8, é dito que Abraão, pela sua hospitalidade, Abraão não sabia que aqueles 3 homens, eles eram o Senhor, mas ele agiu com hospitalidade e ele recebeu a sua bênção. Foi naquele momento que Abraão recebeu a sua bênção. E em Gênesis também, capítulo 19, versículo do 1 ao 3, Ló também recebeu a sua bênção porque ele foi hospitaleiro com os anjos que foram lá em Sodoma, né? Então, eu sei que hoje em dia a gente deve tomar precauções por causa que o mundo está muito perigoso. A palavra do Senhor diz, né, que por aumentar a iniquidade na terra, o amor de muitos se esfriaria. Mas a gente tem que contribuir também, a gente tem que aplicar um pouco da nossa hospitalidade. E é claro que a gente também deve tomar cuidado, né, deve tomar precauções. Então, a gente não deve ser muito desconfiado, né? A gente tem que deixar o amor fluir também, como o Senhor disse, né? Porque, como diz aqui, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes. Então a gente tem que ser pessoas acolhedoras. Tem que ser pessoas anfitriãs. E também quando às vezes a gente vê uma campanha na internet, hoje em dia tem muitas dessas campanhas, a gente pensa logo, eu fico pensando assim, será que essa campanha de arrecadar dinheiro para uma pessoa que está doente, será que essa pessoa está precisando mesmo ou só é um golpe? Mas a gente tem que agir com amor, né? Tem que tomar esse risco, né? Porque
E é bom também você ajudar as pessoas que você conhece ou que você, se foi, essa campanha foi enviada por alguém que você conhece. Você pergunta, né? Você conhece essa pessoa? Aí você pode contribuir, né? Você tem que tomar precauções, mas também você não deve deixar de ser simpático com as pessoas. Versículo 36. Estava nu e me vestisse, adoeci e me visitaste, estava na prisão e fosse ver-me. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 11, João Batista diz, né, que aquele que tiver duas capas, dê a quem não tem. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 16 ao 16, Tiago fala, né, que se alguém vir um irmão sem roupa, sem coberta, e for dizer assim, não, e puder ajudar esse irmão, dizer assim, não, eu vou orar por você, e não fizer nada que possa, nada realmente efetivo para ajudar esse irmão, essa pessoa que tinha como ajudar e não ajudou, ela não está agindo certo, né? Muitas vezes criticam a igreja, porque a igreja ela ora, mas ela não age, né? Mas nós devemos agir quando tivermos oportunidade. Nós nunca devemos abrir mão de termos oportunidade. Uma vez eu assisti há muito tempo atrás, antes mesmo de existir a internet, eu assisti um filme que tinha uma história de um homem que ele não era padre, ele era um bandido. Aí para escapar da polícia, ele encontrou as roupas de um padre e se vestiu de padre. Aí ele e o companheiro dele ficaram se passando por padre na cidade. Mas você sabe como é que esses filmes, né? Aí o homem ele começou a ver o sofrimento das pessoas, começou a se tornar uma pessoa melhor. Aí teve um dia que tinha duas uma das mulheres mais bravas da cidade chegou para o falso padre e disse assim, seu padre? Não, ela chegou com raiva, né? Chegou assim, olha padre, falar com fulaninha, que fulaninha ela tá tendo envolvimentos carnais com meu marido, e ela está se prostituindo com o meu marido, vá falar com ela, eu quero que você resolva essa coisa. A mulher é braba, né? Querendo que o falso padre resolvesse esse problema. Aí o falso padre, ele sentiu-se pressionado, aí ele foi até lá na mulher, a mulher estava lá na beira do rio lavando roupa, aí ele tentando, chegando lá cheio de dedos, né? Com medo da situação se tornar um pouco pior, porque a outra mulher também era braba. Aí ele perguntou para a mulher assim, fulaninha, por que você se envolveu com o marido de ciclaninha? Aí a mulher ficou lá bugada e disse assim, olha, e você não tem nada a ver com esse problema não, porque meus filhos estavam passando fome e o fulaninho lá, ele me deu uma nota de R$100 para eu deitar com ele, e eu peguei essa nota de R$100 e fiz a feira com meu filho e eu me deitei por ele. Se a semana que vem ele tivesse R$100 de novo, eu me deito com ele de novo. Aí o padre ficou olhando assim, o falso padre ficou olhando assim. Aí ele botou a mão no bolso e puxou uma nota de R$100. Aí a mulher, quando viu aquilo, abriu logo os olhos e ficou pensando. Aí ficou logo assombrada, né? Aí o falso padre disse assim para a mulher, olha, tá aqui R$100. Essa semana você não precisa se deitar com o homem. Na semana que vem, a gente vê como é que a gente vai resolver o seu problema. Então, às vezes, a gente tem que ter uma atitude, uma ação, né? É claro que acima de tudo oração, né? Antes de tudo oração e depois de tudo oração, mas entre uma oração e outra nós devemos ter ação, né? Então a mulher pensava que o padre iria lhe assediar, mas na verdade ele veio com a solução do problema, né? Então que a gente devemos ser mais efetivos também em resolver o problema. E é claro que antes de tudo oração e depois de tudo oração também, né? Mas entre uma coisa e outra ação, né? E lá, deixa eu ver aqui. Então os justos lhe perguntarão. Então, versículo 37. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitá-lo? Então,
esses homens, eles se perguntam, né, quando é que tiveram essa oportunidade de chegar até o Senhor e eles não se lembravam, né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, e Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 15, ele nos incentiva a que ele nos intima até, né, que, para que nós possamos visitar os enfermos e doentes. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 6, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser humildes. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3, né, é dito que quando nós fazemos a nossa justiça, não é para que ninguém veja, né? É interessante, né, que quando você for fazer a sua justiça, como diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3, não se importa que ninguém veja. Por quê? Porque quem está vendo é o Senhor. Assim como foi a justiça da viúva pobre. Porque os discípulos do Senhor estavam olhando o ouro do templo, mas Jesus estava olhando as pequenas moedas da viúva pobre, né? Jesus estava olhando para o que você está fazendo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 16 ao 18, Paulo agradece por Onesífero, que o visitou quando ele estava preso. Então, a gente tem que visitar também aqueles que estão em prisões e cadeias, né? A gente tem que ajudar aqueles que estão necessitados, né? Aqueles que estão precisando, né? Antigamente a gente ouvia falar muito, né, das ações sociais da igreja, mas hoje em dia a igreja ela parou um pouco com as ações sociais, mas a igreja ela nunca deve parar de ajudar os que são necessitados. Respondeu-lhe ao rei: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, me fazeis. Voltando lá em Mateus, capítulo 10, versículo 42, diz, né, que quem faz para um dos servos dos pequeninos, que faz para um dos servos do Senhor, faz para o Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, fala sobre a história de Davi e Mefibosete, né, que foi por causa de Jonas. Não foi mérito de Mefibosete, Davi ajudar Mefibosete, mas foi por causa de alguma coisa que outra pessoa fez. Foi por causa de Jonas, um trato que Jonas tinha com Davi. Por isso que Davi ajudou Mefibosete. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz que nós não vivemos mais por nós, mas vivemos por Cristo, né? Então, nós devemos ajudar os nossos irmãos. Lá em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, Jesus fala com Pedro para que ele apazigue as suas ovelhas. Ele diz assim: Pedro, tu me amas? Então apazigua minhas ovelhas. Então, se você ama Cristo, então você tem que contribuir com a igreja do Senhor. Não a igreja institucional, mas a igreja, o rebanho do Senhor, né? Se você ama o Senhor, você tem que apaziguar as ovelhas do Senhor. Lá, como se fala em João, capítulo 21, versículo 15 e 17. Aí, versículo 41. Então dirá também aos que estavam em sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Ora, era forasteiros e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui diz, né?
lá em Zacarias capítulo 2, versículo 8, que aquele que toca no servo do Senhor é mesmo que está tocando na mina dos seus olhos. Lá em Atos capítulo 9, versículo 5, o Senhor pergunta a Paulo, né? Paulo, por que me persegue? Mas nós sabemos que o alvo de Paulo não era a pessoa de Jesus Cristo, era o povo, né? Era a igreja do Senhor. Então, aquele que faz alguma coisa de bom para a igreja do Senhor está fazendo para o Senhor. Igualmente, aquele que faz algo de mal para a igreja do Senhor está fazendo também para o Senhor, né? Porque, voltando aqui em Atos capítulo 9, versículo 5, e aquele também que é negligente com a igreja do Senhor também está sendo negligente com a igreja do Senhor. Aí, voltando aqui para o capítulo 46, eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que muitos, naqueles últimos dias, muitos ressuscitarão, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, e em Romanos, capítulo 5, versículo 21, fala sobre a graça da vida eterna. Lá em Judas, capítulo 21, Judas, versículo 21, fala também sobre a vida eterna. Então, aqui foi a mensagem, o que nós conseguimos retirar sobre o julgamento das nações. O dia, quando Jesus voltará, o grande dia do Senhor, quando ele voltar e julgar todas as nações. Então, esse foi o final do capítulo 25. Eu aguardo, logo após o intervalo, nós daremos início ao capítulo 26, que é um dos capítulos mais extensos que tem no Novo Testamento. Então, eu aguardo todos vocês para a gente dar início, né? Programa Crescendo na Graça e no Conhecimento. Estudo